Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã. O Evangelho de São Mateus diz que quem ouve a palavra de Deus e a põe em prática é como um homem prudente. Podem até vir as dificuldades, mas ele permanece firme porque tem a sua casa construída sobre a rocha. Nós queremos alicerçar a nossa casa nesta rocha firme que é Cristo. Por isso devemos escutar com muita atenção a sua palavra. Nós temos a grata satisfação de todos os dias, por meio deste programa Palavra da Salvação, acolher o Evangelho, fazer uma reflexão sincera sobre este Evangelho, permitir que ele nos ajude a ressignificar a nossa vida para que saibamos colocar em prática aquilo que nos pede a Palavra de Deus. Por isso te convido a mais uma vez fazer este exercício de abertura dos seus ouvidos e do seu coração para acolher a mensagem da Palavra de Deus por meio do seu Evangelho. Escutemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus declarou: Em verdade vos digo, que não há quem tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba 100 vezes mais desde agora, neste tempo, casas, irmãos e irmãs, mãe e filhos, e terras com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e os últimos serão primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, para compreender esta expressão de Pedro que nós ouvimos neste Evangelho, eis que deixamos tudo para te seguir. É preciso que a gente compreenda o que vem antes desse trecho que nós escutamos. Se a gente se recorda, um pouco antes, era o encontro de Jesus com um homem rico, que não foi capaz de abrir mão das suas próprias seguranças para colocar a sua segurança somente em Deus. Quando Jesus lhe disse: Vai, vende tudo o que tens, vem e segue-me. Então Pedro faz esta expressão a Jesus no Evangelho que nós terminamos de ouvir. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Qual o significado dessa expressão de Pedro diante de Jesus? É como se fosse uma pergunta de Pedro. Nós deixamos tudo por causa de ti. Mas e agora, o que receberemos como recompensa por termos deixado tudo e te seguir? Esse tipo de pergunta também é muito comum entre nós. Nós também somos desafiados a viver o desapego, o despojamento para seguir Jesus. E muitas vezes a gente segue Jesus, mas a gente está em busca de algum tipo de recompensa. Vamos olhar como que Jesus responde a esta expressão de Pedro. Diz assim Jesus: Em verdade vos digo que não há quem tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba 100 vezes mais desde agora, neste tempo, casas, irmãos, irmãs, mãe e filhos e terras com perseguições. Veja bem, Jesus está dizendo da necessidade para segui-lo, deixar. Só que a gente corre o risco de deixar sem antes ter encontrado o tudo na nossa vida. Quando a gente deixa alguma coisa, mas ainda não encontrou tudo, a gente fica correndo atrás de recompensas. É por isso que Pedro utiliza essa expressão: eis que deixamos tudo. O que receberemos como recompensa?
Nós, ao contrário, nós já recebemos o tudo, já encontramos o tudo da nossa vida, que é Jesus. Uma vez que nós já tenhamos encontrado o tudo da nossa vida, que é Jesus, então a gente não vai viver na igreja em busca de algum tipo de recompensa, porque a gente já recebeu tudo, que é Jesus, que entregou a sua vida na cruz, derramou o seu sangue para nos salvar. O que mais poderíamos receber como recompensa? Nada, porque Jesus é o tudo da nossa vida. Portanto, meu irmão e minha irmã, verifiquemos se nós não estamos na igreja como cristãos, cristãs no segmento de Jesus, mas buscando algum tipo de reconhecimento, algum tipo de recompensa, buscando lugares de honra e distinção, buscando privilégios. Não. Quando decidimos seguir Jesus, a gente abre mão de tudo. É o despojamento, deixar tudo, inclusive os afetos mais íntimos, como da nossa família, como diz o Evangelho. O Evangelho diz que deixamos família e deixamos a nossa segurança como terras, e nós ganharemos 100 vezes mais com perseguições. Meu irmão e minha irmã, Jesus, no Evangelho que nós ouvimos, não ilude os seus discípulos que o seu seguimento será fácil. Ao contrário, a gente abre mão de toda a nossa segurança pessoal para seguir Jesus e receberemos perseguições. Por quê? Porque um discípulo deve participar do mesmo destino do seu mestre. Se Jesus teve o fim da sua vida com perseguições, julgamentos e morte de cruz, assim também o discípulo de Jesus deve ter coragem de suportar neste mundo passar por tudo isso. Muitas vezes a gente pensa que a proposta do cristianismo é uma proposta de vida fácil. Não é assim. O Evangelho diz que seguir Jesus precisa fazer de nós corajosos, dispostos a passar pelo mesmo que Jesus passou. Dor, perseguição, incompreensão, se preciso for, até mesmo a morte. Mas o Evangelho nos faz uma garantia. Diz assim: no mundo futuro receberão a vida eterna. Portanto, as perseguições, a dor, o sofrimento, não dão a última palavra sobre nós. Nós, unidos com Jesus, venceremos tudo isso. O amor sempre vence. Por isso herdaremos a vida eterna no futuro. É por isso que o Evangelho mostra a lógica do reino que é diferente da nossa lógica, que muitas vezes a gente não percebe, a gente não tem consciência disso. Vejam bem o que diz o Evangelho. Muitos dos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Esta é a lógica do reino de Deus. É inversa à nossa lógica, às vezes cheia de egoísmo, de interesses pessoais. Por isso é preciso que tenhamos sempre em mente: muitos dos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Na igreja, será que a gente também não tem buscado lugares de honra e distinção? Será que em nome da nossa fé, a gente não tem buscado também algum tipo de reconhecimento, de recompensa? Verifiquemos, meu irmão e minha irmã. Para seguir Jesus é preciso que estejamos despojados de tudo, que não tenhamos nenhum tipo de apego, que façamos da nossa única segurança Jesus Cristo. Se pergunte se há algo que te impeça de ser totalmente de Jesus. Se pergunte se você não tem colocado a sua esperança, a sua proteção nos bens que você possui. É preciso que nos entreguemos ao Senhor. É isso que pede de nós o Evangelho, e que tenhamos um coração cheio de gratuidade, como é o coração de Jesus. Por isso, não busquemos na vida cristã recompensas, nem que seja um reconhecimento, porque às vezes a gente fica correndo atrás de reconhecimento. E mais uma vez te questiono, será que esta expressão de Pedro também não é a sua e a minha expressão? Deixamos tudo para te seguir. Como quem dissesse, e o que receberemos como recompensa? Seguir Jesus
significa que a gente tem que ter total despojamento. Por quê? Porque já encontramos o tudo da nossa vida, Cristo. E Cristo nos basta. Não precisamos buscar nenhum outro tipo de recompensa, porque já temos o tudo da nossa vida, que é Jesus. Peçamos, portanto, esta graça de, à luz do Evangelho, viver a nossa gratuidade da fé cristã, unidos a Jesus, o tudo da nossa vida. O Evangelho que nós ouvimos hoje nos provoca profundamente sobre em quem nós colocamos a nossa segurança, a nossa esperança. Se nós confiamos suficientemente em Jesus, ou se ainda o seguimos, mas corremos atrás de algum tipo de recompensa. Com o coração aberto, sincero, vamos nos dirigir ao Divino Pai Eterno em atitude de oração e a Ele fazer a nossa prece. Elevar o nosso coração cheio de gratidão, porque o Pai Eterno nos deu mais esta oportunidade de acolher o Evangelho de seu Filho. Vamos rezar juntos. Divino Pai Eterno, Deus de toda consolação, te pedimos no dia de hoje, à luz do Evangelho de teu Filho, que saibamos viver a gratuidade, que não vivamos na igreja em busca de recompensa, de reconhecimento, que não busquemos lugares de privilégio, honra e distinção. Cristo nos basta, Pai Eterno, e é isso que te pedimos no dia de hoje. Derrama sobre nós o teu Espírito para nos fortalecer e sermos testemunhas do teu amor, da tua bondade, da tua generosidade. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.